Muito bem, vamos lá, retomando aqui o nosso tempo. Há pedidos aí de uns e outros e vários outros. Nós vamos tentar deixar a tela desse jeito aqui para quem está nas pontas conseguir enxergar alguma coisinha aqui do flipchart. A parte ruim disso é que vai ter 3, 4, 5 feio aí, ao invés de um só, né, na tela. Então, é uma pena, mas é o que tem para hoje. Vamos lá, voltando, galera. Muito bem, falamos aí no slide anterior dos 3 tipos de ausência paterna. E esses 3 tipos de ausência paterna, eles estão criando essa estrutura que a gente não vê, mas que estão debaixo das águas. Amanhã, mais ou menos perto de 11 horas, a gente deve chegar nessa parte de tratar as feridas. Se a gente não conseguir ainda fazer de manhã, logo no início da tarde a gente deve pegar elas. Então nós vamos olhar depois com calma isso aqui, como a gente organiza isso daqui dentro de nós, de tal maneira a poder viver uma vida abundante que Jesus promete, mesmo com as feridas, né? Então nós vamos falar sobre isso daqui com mais detalhe. Então, morte ou doença grave, divórcio ou abandono, negligência ou inatividade formam essa estrutura que apoia essa perspectiva dos sintomas maléficos na sociedade. Pegou essa ideia aqui? Pegou? Então nós vamos trabalhar muito mais aqui do que aqui, tá certo? Mudar comportamento é importante, mas a gente precisa trabalhar aqui no interior. Então, agora que todo mundo vai conseguir enxergar o flipchart, vai ficar até mais fácil, então eu quero começar, antes da gente entrar um pouquinho nas estatísticas, falando um pouco sobre esse desenho de cosmovisão. Cosmovisão. Cosmovisão, você pode traduzir ela por visão de mundo. Então, todas as pessoas têm uma cosmovisão. É interessante que essa cosmovisão, ela norteia, por exemplo, 2 áreas muito importantes da vida: comportamento e valores. Então, a cosmovisão ampara os valores e a cosmovisão sustenta os comportamentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma pessoa que veio à igreja e ela tem que mudar comportamentos. Tem que mudar comportamentos? Sim, tem muitas coisas que nós, quando éramos não cristãos, a gente se comportava de maneira errada. Mas, quando uma pessoa só muda comportamento, foi o coro que o Senhor Jesus deu nos escribas e fariseus. Eles falaram: vocês são como sepulcros caiados. Como a minha avó, eu não sei se ela tirou essa frase desse texto da Bíblia, mas ela falava assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então é a ideia de que a gente muda só comportamento. Mudar comportamento é conversão genuína? Não. É mudança de hábito. Então o cara gastava o dinheiro dele no bar, com pinga, 100% do dinheiro dele. Ele vem para a igreja, ele entrega 10% de dízimo, caramba, enriqueceu 90%. Então é óbvio que a vida dele financeira vai melhorar. Mas ele só mudou o comportamento. Os valores dele continuam sendo os mesmos. Que é um exemplo de pessoas que estão na igreja com os mesmos valores de antes. O cara que entrega o dízimo para ter mais. Mas o dízimo é do que a gente já recebeu. É 10% do que veio. Não é daquilo que vai vir. Então tem gente que fala: vou dar uma aumentada no dízimo aqui para 12%, para ver se ele rende mais que a poupança, mais que o CDI. Então o que ele está falando é que ele está trazendo a mesma visão gananciosa que ele tinha anteriormente, agora para o reino de Deus. Isso é conversão genuína? Não é. Quando é conversão genuína? Quando a cosmovisão é afetada.
pela cruz de Cristo. Quando a cruz de Cristo afeta a cosmovisão, nós enxergamos um mundo diferente. Então, quando nós enxergamos um mundo diferente, nós enxergamos o senhorio de Cristo. Nós enxergamos o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que controla o tempo, o espaço, o Deus que não permite que nada foge do seu controle soberano. Entender isso muda a nossa maneira de enxergar. Então nós recebemos um presente, ganhamos um carro, e enxergamos aquilo na cosmovisão de um Deus que está por trás. Perdemos o emprego e enxergamos aquilo com a visão do Deus que está por trás. Nós olhamos aquilo que nós acertamos com os nossos filhos e falamos assim, Deus nos ajudou. E nós olhamos aquilo que os nossos pais erraram conosco e falamos assim, Deus sabe o que faz. Então nós não nos tornamos reféns daquilo que a gente pode produzir, mas nós nos tornamos submissos àquilo que Deus está fazendo na nossa história, através da nossa história e no mundo. Isso precisa ser afetado. Quando nós somos afetados na nossa cosmovisão, tudo muda. Então imagina que agora aqui você está olhando um lago, isso aqui é um lago, e você joga uma pedra. Pim! O que acontece? Reverbera. É isso que é uma cosmovisão transformada. O que nós vamos falar aqui nesse tempo precisa afetar a nossa cosmovisão. As feridas que você carrega precisam ser enxergadas dentro da cosmovisão cristã de um Deus soberano. As feridas que talvez você provocou nos seus filhos, Deus é soberano. Porque Deus tem total condições de transformar uma história triste numa grande e maravilhosa, um grande e maravilhoso desfecho. Você crê nisso? Nós não somos refém do nosso passado. Então, se a nossa cosmovisão foi afetada, o valor muda. E aquilo que a gente valorizava, talvez hoje não tenha valor nenhum. O nosso comportamento muda. E não somente para agradar o pastor Ricardo, ou qualquer outro, mas sim, porque vai ser condizente com a nossa visão de mundo. Então, por que aquele que roubava deixa de roubar? Ah, porque roubar é errado. Não, porque a cosmovisão dele foi afetada. Porque aquele que só se lamentava sobre a vida deixa de lamentar. Ah, porque lamentação ninguém aguenta, a gente fica chato, azedo. Não, isso é o mínimo. Ele deixou essas coisas e tantas outras, porque a cosmovisão dele foi afetada. Então, muitas vezes, queridos irmãos, nós dizemos que nós confiamos e acreditamos que Deus pode mudar a história. Mas, vez por outra, a gente se pega dizendo, mas nisso aqui da minha história não tem mudança. Será que nós estamos sendo honestos? Será que a gente realmente não pode refletir? E rever? E confessar? E deixar? Então, a orfandade, nós estamos construindo aqui hoje à noite a base de como as coisas estão acontecendo no mundo. Então, tem um slide aí, o número 15. Ele mostra algumas das estatísticas aí no mundo. Estados Unidos, divórcio em alta, assim como no mundo inteiro. Eu quero destacar aquilo que tem mais diretamente ligação com a gente. Em 2010, o IBGE fez um censo e ele diagnosticou 5,5 milhões de certidões de nascimento sem o nome do pai. Então, a situação no nosso país ela é tão grande, que a gente tem dimensionado ela em pelo menos 80 milhões de órfãos, no mínimo. É tão grande que o Poupa Tempo tem um computador e um programa que diz, encontrando o meu pai. E você lança os dados que você tem, o que você sabe sobre o seu pai biológico, e o sistema tenta conciliar as informações para, quem sabe, você localize o seu pai. É tão gritante que nessa última ação do governo durante a pandemia, de entregar o recurso, o auxílio às famílias, tinha um plus para as mulheres que tinham filhos, que criavam seus filhos sem a figura mãe solo, como está sendo falado hoje, que são a configuração de famílias monoparentais.
Até 2010, famílias monoparentais no Brasil chegavam perto de 30 milhões. E nesse censo que o governo fez para dar o Bolsa, alguém me disse que chegou perto de 100 milhões. 100 milhões de famílias monoparentais. Desses 100 milhões, se esse for o número correto nas pesquisas, mais de 98% são mulheres criando seus filhos sem a figura masculina. Os outros 2% é dividido entre 1,5% que é criado pela avó e o 0,5% que é o homem que fica com a criança. Então, essa é uma amostragem do que nós temos no nosso país. É muito grande. Essa realidade é muito triste. 2 em cada 3 menores infratores entre 12 e 18 anos responderam uma pesquisa, a Folha de São Paulo, em 2015, dizendo que nunca tiveram contato com seu pai. E aí tem pessoas aqui ligadas a essa área, se a gente for pesquisar onde vocês já estão trabalhando, vocês vão ter uma ideia. Então, esse slide 17 aí, ele é uma pura realidade. Quando nós olhamos o comportamento social, a gente percebe que ele está somente amparando várias razões ocultas, feridas grandes. Aí talvez você, assim como eu, possa se perguntar assim, tá bom, mas então o que um pai tem que fazer? Vamos começar a construir então agora em cima desse alicerce. Um pai precisa desenvolver o seu filho nessas 6 áreas, que aparece aí no slide 18. Espiritual, física, ambiental, emocional, intelectual e social. Então, quando nós estamos falando agora, voltando aqui no primeiro desenho, de aproximar o coração, nós precisamos começar por quem é o responsável pelo processo. Não são os filhos os responsáveis pelos processos, são os pais. Os pais precisam se converter primeiro. Os pais precisam ter o seu coração inclinado ao seu filho. E eu arrisco dizer que hoje é difícil a gente encontrar um pai assim, que de fato e de verdade está comprometido com a sua casa acima de tudo. Porque quando isso acontece, o filho compreende a falta de dinheiro, ele compreende a dificuldade de viajar, ele compreende que ele não tem o tênis igual ao amigo dele, com muito mais facilidade, porque ele olha o empenho do seu pai e fala, esse cara está colado com a gente. Pode ser que seja um vendedor de bala do Farol, mas ele vê um cara focado em cuidar da sua família. Ou pode ser o contrário também, que seja um filho que tenha tudo, iPhone 12, Xbox, cama larga, TV no quarto, e ele olha para o seu pai e fala assim, não consigo achar 1 milímetro que seja do coração do meu pai inclinado à nossa família. Ele tem outros deuses, outras paixões, outros amores, outra ganância, outro empenho, porque ele vê toda a energia do pai sendo gasta em algum lugar que não é a família. E qual é a frustração desse segundo modelo? É quando o pai chega em casa com o iPhone 18, que nem lançou, e fala, aqui meu filho, para você. E o filho pega aquilo e deixa cair. Igual eu fiz com o controle do João aqui na hora que eu fui levar ali. Pá! Aí o pai vira para ele, você não valoriza o que eu faço por você. Conta uma história de que o menino chegou para o pai dele e falou assim, pai, quanto você ganha por hora? E o pai falou, eu acho que eu ganho R$50 por hora. Dias se passaram. E ele chegou para o pai dele com R$50 em moeda e falou, quero comprar 1 hora do senhor. Talvez os nossos filhos não tenham a condição de juntar R$50, mas talvez eles tenham a condição de ter a mesma sensação, de que não tem nenhuma hora. O coração precisa se inclinar, e essas áreas que nós estamos olhando aí no slide 18, elas precisam ser uma realidade. O relatório FIRA, sobre o desenvolvimento, nós vamos ver parte deles aqui hoje,
ele fez uma pesquisa muito grande. São 150 teses de mestrado e doutorado que pesquisaram o efeito da ausência paterna na formação da criança espiritualmente, fisicamente, ambientalmente, emocionalmente, socialmente e intelectualmente. E eles perceberam que, quando o pai era mais presente, tinha um tipo de análise, um tipo de resultado, e quando o pai era ausente, outro tipo de resultado. Aí na tela vai aparecer o 19, crianças cujo pai é mais presente e atuante. Opa, sumiu o meu slide aqui, peraí. Aqui. Eles têm um maior desempenho em testes de autoaceitação, principalmente na adolescência. Nós vamos ver as fases e nós vamos ver como é que chega um adolescente com 12 anos, preparado e um despreparado. Como eu cheguei com 12 anos na adolescência? Misericórdia. Eu não posso falar que eu era um trem desgovernado, que nem tamanho para ser trem eu tinha. 50 quilos de pula magreza, não tinha nem tamanho, mas eu era desgovernado. Não fui treinado. Quando o pai é presente, tem um ajustamento pessoal e social melhor, se veem como confiáveis, práticas e amigáveis. São questões que têm total reflexo na vida adulta. Nós vamos ver isso. Como nós preparamos o nosso filho para o mercado de trabalho, tendo ele hoje 7, 8 anos. É com 7, 8 anos que a gente ensina algumas coisas que eles vão precisar depois lá no mercado de trabalho, claro que em outras proporções muito maiores. Eles estão mentalmente mais saudáveis quando se tornam jovens e adolescentes. Quando seu pai é presente, nós vamos ver isso com detalhe. O envolvimento paterno, ele contribui de forma significativa para a satisfação do adolescente. E nós temos hoje uma crise gigantesca de adolescentes cansados, fadigados, irritados. A gente antigamente falava assim, adolescente dá muito trabalho, porque eles estavam, não sei se foi o seu caso, mas o meu foi. De eu estar em cima dos telhados, estar quebrando as coisas, estar fazendo o balão que queima o papel e aí cai aquela tocha cheia de fogo na casa das mulheres, correndo atrás de mim com vassoura para bater. Então, fala assim, esses adolescentes são desgovernados. Hoje, não, eles estão cansados, estão estafados, eles estão sendo treinados por outras pessoas. Quando nós chegarmos nessa fase, a gente vai falar um pouquinho sobre vício digital. E eu vou dar algumas dicas para você se ajudar. E ajudar os seus filhos aí com relação à adicção digital, da qual eu tenho, sim, absoluta certeza que mais de 70% de nós aqui estamos viciados. Estamos viciados. Nós vamos falar sobre os sintomas do vício digital na hora certa, então você vai ter que vir amanhã mesmo de qualquer jeito. O pai, ele tem que ajudar o filho a ser inteligente. E como nós absorvemos isso? Gente, isso é tão interessante. Como que a gente acha que a gente torna um filho inteligente? Então a gente pega, dentro de uma cosmovisão não cristã, a gente imita a sociedade. E o pastor Cássio falou para mim, tomando um café em Portugal, no treinamento que a gente deu lá, ele falou assim, Klaus, sabe uma das coisas que eu vejo no mundo inteiro, que para mim é a principal razão da realidade dentro da igreja não ser muito diferente da realidade fora da igreja? Ele falou, é porque as famílias cristãs se parecem muito com as famílias não cristãs. Eles treinam os seus filhos da mesma maneira, para atingir os mesmos objetivos, pelas mesmas razões. Então, se a gente pensa igual, age igual, a gente é igual, mas a gente vai num lugar diferente. Mas a nossa cosmovisão, será que foi alterada? Tem que alterar a nossa cosmovisão. Então, como que um pai treina um filho para ser inteligente? Na cosmovisão mundana, a gente soca ele em tudo quanto é curso. Inglês, espanhol, japonês, tailandês, braille, libras. Soca ele. Ele vai fazer tênis, ele vai fazer muay thai, jiu-jitsu, ele faz de tudo, o dia inteiro, o dia todo. E nós, então, estamos treinando intelectualmente o nosso filho assim. Eu conheci uma criança até próximo da gente, que com 13 anos o menino começou a ter queda de cabelo. Aí você fala assim, mas isso não é um problema para você. Não, não é, mas eu já tenho 40 e tanto. Pô, menino com 12.
alergias na pele, terror noturno. E aí, vamos levar no psicólogo. Alguma coisa está errada com ele. E o que o psicólogo falou assim? Vamos olhar aqui a sua semana. O menino já começou a tremer. Porque ele saía da aula, ele ia não sei aonde, aí ele comia não sei aonde, a agenda dele era lotada. Porque eles estão treinando desse jeito. É com excesso de conhecimento. Mas um pai, ele treina intelectualmente o seu filho, amando e dando tempo. Quando o seu pai é presente, os testes mostraram que bebês, que é fase de mãe, nós vamos aprender sobre as fases amanhã. Bebês são altamente envolvidos com seus pais, aos 6 anos se tornam cognitivamente mais inteligentes do que os bebês que não tinham pai presente. Crianças que já estão na escola e que têm pais envolvidos têm melhor desempenho escolar. E não é porque o pai senta junto e faz o exercício, ou ajuda no exercício. É porque ele cria um ambiente saudável. É muito interessante isso. Pai tem que ajudar os filhos a lidar com as emoções tóxicas. Está aí no slide 24. Estou pulando algumas coisinhas, tá bom? Então você vai anotando aí, ou não. Eles exibem uma maior tolerância, a capacidade de lidar com situações estressantes, estranhas e frustrantes. Nós temos vivido e visto muitas crianças neuróticas, estressadas. E isso é falta de pai. Eu não sei você, mas a educação que eu recebi lá em casa, de uma família italiana, era o seguinte, filho, o que esse menino precisa era de couro. Então, o lombinho. Mas eu acho que assim, eu não me lembro de uma semana que não teve um couro lá em casa. E normalmente o couro vinha para o meu lado. Só que há uma diferença entre eu e meu irmão. Meu irmão é mais novo que eu, né? 3 anos. Eu me julgo mais esperto que ele. Por quê? Porque meu irmão, quando ele apanhava, minha mãe vinha com a cinta, e a pedagogia da minha mãe era a pedagogia do pau, da capoeira, filho. Ela pegava o que ela tinha, ela já dava, e pá, e vai, não tinha negócio. Magrinha, do jeito que ela é até hoje, assim, eu nunca vi, eu acho que ela vem domingo no culto. Não vai falar para ela que eu fico falando mal dela, viu? Porque ela sempre assiste aí e fala, meu filho, você fala tão bem, mas aquela parte eu batia tanto em você assim. Falei assim, quem bate não lembra. Quando meu irmão ia apanhar, ele endurecia assim, ele falava, mas não está doendo? Minha mãe, lápis. Não doeu? Lápis. O couro assim já inchado. Lápis, não doeu? Eu era muito mais inteligente. Na hora que a minha mãe virava a primeira cintada assim, eu já pulava. Ai, rolava na cara. Ai, meu Deus, essa doeu demais. Minha mãe dava 2, já se dava por satisfeita. Enquanto meu irmão levou 20. Sim, a gente tem encolhido a vara. E como o pastor bem falou a frase lá do homem de Dubai, quando a gente cria uma atmosfera de muita facilidade, o couro não engrossa. Então nós vamos ver que o bem-estar dessas crianças estressadas tem a ver com isso, com a ausência de um pai dando segurança, provendo isso. Eles aprendem a se expressar com menos emoções negativas, como raiva, como ira, como indignação, porque tem um pai presente. O pai tem que ajudar os filhos a se relacionarem bem com pessoas difíceis. E todo mundo tem um João, que é um cara difícil, para você se relacionar. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que como a gente lida mal com esses relacionamentos difíceis? Porque a gente não aprendeu nem dentro de casa. Crianças precisam ter um pai presente para ter menos problema de conduta. Quando nós conversamos com professores, a gente ajuda os professores a fazer um diagnóstico sobre a sua sala de aula.
Deixa eu te ensinar só um princípio. Os que dão mais trabalho, ou não tem pai, porque morreu, porque se divorciou, ou porque o pai está ocupado com outras coisas. Então, infelizmente, professor, sobra para você lá 25, 30 crianças, da qual muitas vezes 25, 30 delas são órfãos. Então, o comportamento em sala de aula é muito difícil. Quando elas estão estressadas, como ela lida com essa raiva, o ato dela se sentir competente socialmente, nós vamos ver de uma geração enorme de meninos. Já ouviu falar? Nós estamos vivendo essa geração aqui. O que é a geração de meninos? São homens, mas que na verdade são meninos. E tem as meninas também. Eles têm barba na cara, músculos, tem aquelas calças apertadinhas, cabelo de samurai, tatuagem muitas vezes, chegando, quando você vai ver a vida, a história, conversar, é menino. Tem jeito de homem, cara de homem, forma de homem, mas no fundo é menino. E nós vamos mostrar como isso se materializa hoje na nossa sociedade. Então, esses meninos se casam com meninas. E agora? Como é que isso suporta isso? Como é que aguenta? Bom, a gente pulando aí para o slide 31. O pai precisa lidar com o seu filho para ajudar na questão física. Então, as estatísticas mostraram que crianças que vivem longe dos seus pais são mais propensas a serem diagnosticadas com asma, mesmo tendo em consideração as questões demográficas e socioeconômicas. O que o relatório FIRA mostra sobre essa questão da saúde, não é dizendo assim, toda criança que tem asma, que tem um problema de saúde, é porque foi órfão. Não. Eles fizeram assim, de 100 crianças que nós pesquisamos, a maioria delas que apresentou um problema de saúde relacionado à questão respiratória, não tinha o seu pai dentro de casa. Então, essa é a maneira como as estatísticas foram abordando. E as questões comportamentais também. O nosso alvo, então, é de criar ambientes saudáveis para que as crianças possam se desenvolver melhor. O slide 35, vamos colocar ele aí na tela, para a gente gravar ele aí, alguns não vão conseguir ler. Então, todas as doenças, diz aí o Dr. Franks, lá da Universidade de Stellenbosch, de alguma maneira nos afetam psicologicamente. Embora os mecanismos que ligam a mente e o corpo nem sempre sejam aparentes, a associação entre estresse e hostilidade e depressão em muitas doenças modernas está bem fundamentado. O que ele está dizendo é que o estresse tem um fundamento na expressão de pouca saúde. Aí ele continua, no slide 36. A ausência de um pai é um grande estressor, e o estressor enfraquece o sistema imunológico. Contribui para o diabetes, depressão, doenças cardiovasculares, infecções do trato respiratório superior e o desenvolvimento de inúmeras doenças pelo enfraquecimento do corpo para responder a uma inflamação. É fato. E eu sou prova real disso. A vida inteira eu lutei com a instabilidade da questão de imunidade. A vida inteira. E eu sempre atribuí a casa fria que minha mãe mora até hoje. Que é um gelo aquela casa. É por isso que eu fico doente. E quando eu fui lendo essas coisas aqui, uma coisa que acontece assim, graças a Deus, nesses últimos 4, 5 anos, tem sido muito pouco. Mas sempre que eu vivo uma grande intensidade de trabalho, grande intensidade de estresse, depois que tudo acaba, eu adoeço grandemente. Sinusite, rinite, dores no corpo, febre. Então, no meu caso, isso aqui é uma grande verdade. Um pai, além de presente e poder ajudar o seu filho a se desenvolver melhor na questão da saúde, e para nós principalmente, ele desenvolver o seu filho na espiritualidade. A imagem que uma criança de até 6 anos tem de Deus foi
foi pesquisado, se perguntar para uma criança de até 6 anos, faça um desenho sobre Deus. A maioria das crianças relataram uma figura masculina muito parecida com o seu pai. Imagina isso. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei horrorizado. Falei, meu Deus, que demônio eu estou apresentando para o Bernardo e para a Rafaela? Falei, meu Deus, não pode ser assim. Se eles me desenharem dizendo, esse é Deus, que desenho eles colocariam? O que teria ali? O pastor Cassi conta a história aí no livro, de uma frase que uma criança soltou depois de um terror noturno. Depois que eu li isso, que eu ouvi isso pela primeira vez, eu nunca mais briguei com o Bernardo. A Rafaela teve muito pouco terror noturno, mas o Bernardo teve várias vezes. Muitas vezes. Eu nunca mais briguei com eles por eu ter que levantar de madrugada para ir lá até o quarto deles. Então a história é que uma criança acorda de noite gritando, pai, socorro, tem um monstro aqui! E aí o pai vai lá, calma meu filho, não tem nada, acende a luz e olha de baixo, abre a porta do guarda-roupa, olha a janela, não sei o quê. Normalmente nos filmes de terror, sempre tem uma árvore, né? Que arranha a janela. É só a árvore, meu filho. Né? Todo mundo mora perto, todo mundo tem uma árvore. Tal. Aqui não sei se você mora perto de árvore, né? Eu moro, mas não chega tão perto. Aí, não, tudo bem, meu filho não é nada, isso aqui e tal, apaga a luz, aí dá um beijo nele, cobre ele de novo tal, e sai do quarto. Passa alguns minutos, pai, pelo amor de Deus. E o pai já levanta pela segunda vez, a paciência já diminuiu quanto? 70%, talvez? O que é isso, meu filho? Já não fala que não tem nada, isso aqui, já dá aquela, né, aquela chamadinha mais, né? Acalma o menino, fecha a porta, sai de novo. Passa alguns minutos, pai, pelo amor de Deus, aqui. Aí o pai já entra lá na fúria do dragão. Para com isso, menino. Isso é um absurdo. Já não falamos que não tem nada aqui? Eu preciso trabalhar amanhã. Você fica me acordando toda hora, amanhã eu vou trabalhar cansado. Grava essa frase aqui, alguém pode... Vanessa, né? Ok, Vanessa. Se eu não voltar nela, você fala assim, você deixa um negócio uma beirada do curso. É aqui, ó. Criança de 6 anos, aqui, ó, triste, no quarto. Qual a relação dessa cena que eu estou contando com... Vanessa, tem que marcar aí, tá? Um idoso de 90 anos num outro quarto. Tá? Então eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui vai lembrar. Bom, voltando à história. Pai, pelo amor de Deus, ele entra lá na fúria do dragão falando, eu tenho que trabalhar, amanhã eu vou estar cansado, já não falei que não tem nada. Pelo amor de Deus, e nós somos cristãos. Deus está com você. E quando o pai está saindo, o filho diz, mas eu estou precisando de um Deus de pele. Sabe o que nossos filhos precisam? Guardadas as devidas proporções teológicas, eles precisam de Deus de pele. Eles precisam de um pai presente. Quando eu ouvi essa história, eu me lembrei das vezes que eu entrei no quarto, na fúria do dragão, e eu saí do quarto, e deixei naquele quarto assustador, uma criança ainda com medo, porque não resolveu. Agora culpada, porque estragou a noite do pai. Nunca mais. Nunca mais. E eu não sei se tem uma idade para você parar de ir até o quarto do seu filho quando ele chama. Eu realmente não sei. Mas eu vou até hoje. E de vez em quando, tem um jogo lá do videogame, que eu falo para o Bernardo, filho, toda vez que você joga esse jogo, à noite, você acorda gritando, assustado, acelerado. E nós vamos falar sobre isso, porque a Vanessa vai lembrar de tudo isso que eu preciso falar. Como que funciona os estágios de dormir? Por que fala que tem que dormir 8 horas? A gente vai falar isso aqui. Né, estágios do cerebral de dormir em sono profundo. Muito bem. Eu vou até hoje.
Bem, vou já aliviar para você, Vanessa. Vou voltar aqui. Veja só uma coisa. Quando um pai fala para um filho assim, para de me atrapalhar porque eu tenho que trabalhar, qual mensagem ele está dizendo? Mas vocês são bons demais. Tem lugar que demora tanto, fala um monte de coisa. É isso. O trabalho é o mais importante. Ele diz, eu não tenho tempo para você porque eu estou trabalhando. Aí lá no final da vida está ele no asilo. E ele vira para a secretária, lá para a enfermeira e fala, liga para o meu filho. E ele liga. Aí passa o telefone, ele está lá com o pai no telefone. Filho, parece que faz um tempo que você não vem aqui me ver. Pai, eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando. Quem ensinou? Quem ensinou? Eu não sei se você vai vir domingo de manhã, e nem sei se eu vou pregar mais domingo de manhã, porque de repente o pastor Ricardo fala assim, ó, cancela o cara, cancela. Mas nós vamos falar sobre o mandamento de honrar pai e mãe. E ele tem uma relação muito interessante com isso aqui. A nossa sociedade está envelhecendo, mas a nossa sociedade não está amadurecendo. A nossa sociedade está envelhecendo, mas a nossa sociedade não está cuidando mais e melhor dos seus idosos. Os idosos estão se cuidando mais. Tem idoso que corre. Eu tenho lá um capelão, pastor Gessé, ele corre 10 quilômetros. Eu vou de carro 10 quilômetros, eu me canso. O cara tem mais de 60 anos, ele corre 10 quilômetros. Eles estão se cuidando mais. Muito mais. Mas será que eles estão sendo mais cuidados, amparados, supridos emocionalmente? Não. O que os nossos filhos precisam é de um Deus de pele. E eu vou pedir para você colocar aí no slide o 39. Esse é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do relatório FIRA. Você tem ele aí na sua apostila também. É o slide 39, tá bom? Pessoal da mídia, esse aí. Então, o que as pesquisas mostraram? Eles pesquisaram essas áreas. Tá certo? Um pai presente, maior competência cognitiva, mais seguro emocionalmente, mais maduro socialmente, mais saudável fisicamente, e eles tinham uma noção mais clara de um Deus presente. Um pai ausente, menos competente cognitivamente, emocionalmente mais inseguro, socialmente menos maduro, fisicamente menos saudável, e refletia um Deus desfocado. Eu acho que não é o caso do pastor Ricardo, porque as ovelhas dele, todas as ovelhas dele são saudáveis, todas as ovelhas dele. Mas na minha experiência pastoral, que deve ser 1/1000 do pastor Ricardo, porque ele tem uns 100 anos a mais que eu também, né, de ministério, eu arrisco dizer que 75% do gabinete pastoral tem a ver com isso aqui. Ah, obrigado aí, foi bom essa daqui, viu? É os amigos do João. É tudo amigo do João, aí eles me prejudicam. Tem a ver com isso aqui, ó. Uma visão desfocada do próprio Deus. 75% do gabinete tem a ver com isso. De pessoas que chegam no gabinete com um problema, com uma situação, com uma história, e quando elas começam a falar, elas têm uma visão distorcida sobre quem é Deus. Há muitas pessoas que estão na igreja domingo após domingo, com uma visão distorcida sobre quem é Deus, porque o background delas, a maneira como elas foram criadas, foi uma maneira disfuncional no trato com o seu pai, e a gente projeta. Então o pastor Ricardo Bitum coloca aquela camisa mais bonita que ele tem, que a Vânia passou, engomou. Aí ele vem todo bonito, arrumado, ajeitado. Aí ele fala assim, hoje nós vamos falar sobre Deus Pai. Aí um cara que está ali arrepia, fala, meu Deus. Por que nós temos essa sensação estranha quando fala sobre Deus ser Pai? Porque a gente traz para o nosso inconsciente a realidade da nossa própria paternidade. E ela não foi boa muitas vezes. Então, para muitas pessoas, chamar Deus de Pai é indigesto, é difícil.
Aí falar, Abba Pai, papaizinho, não é natural. Porque ele não olha para trás e não vê uma referência desse negócio. Então, nós não vamos tentar conseguir entrar em muitos detalhes, então eu quero só dar um. Vamos pensar num pai que ele é disfuncional emocionalmente. Uma pessoa muito vinculada ao dinheiro, que quando tem dinheiro está bem, quando não tem dinheiro está mal. Eu sei que talvez são exemplos assim tão malucos que você nunca viu isso, né? Então imagina, assim, uma hipótese, um cara assim. Então, quinto dia útil. O que tem no quinto dia útil? O pagode, exatamente. O pagode entrou, o cara está com o bolsão dele lá cheio da grana, aí ele sai do trabalho, poderoso, passa no McDonald's, compra lanche para os meninos, vê lá um perfume, compra para a mulher, ele chega em casa, o cachorro vem correndo, ele beija o cachorro, ele lambe o cachorro, aquela alegria, bota na mesa, meu filho está aqui e tal, e a galera, ai pai, que legal, festa, tipo o céu, não é? Não, dia 27. A mulher está lavando louça. E toda casa tem árvores, né? Nas histórias, né? Ela está lavando louça. Ela olha assim, na rua de trás, as árvores secando. As árvores secando, os pássaros voando, aquela revoada. Cachorros correndo. Aí elas viram para os meninos assim, não abre a boca, que o teu pai está chegando. Pega o chinelo, arruma aquele brinquedo, aquele negócio, tudo. Bota o controle naquele cantinho dele do sofá, sai do cantinho, tira o cachorro do cantinho do sofá. Aí o ser humano chega em casa com a fúria do dragão, aquele fogo, parecendo aqueles desenhos japoneses, que o fogo fica em volta do cara. Aí ele vai, põe a chave, quebra a chave na porta, o cachorro vem dar uma bica no cachorro. Aí ele entra em casa, ai da mulher, se abrir a boca ou se a janta não tiver pronta. Então, não sei, eu sei que é uma história que você nunca nem imaginou, quanto mais viu. Então não há um desequilíbrio de emoções, de realidades. Tudo bem, o cara cresceu nesse negócio, aí ele vem para a igreja, aprende que Deus é pai. Aí pastor Ricardo, aquela camisetinha dele gomado, bonitinho, bertou até a tudo arrumado. Ele fala, hoje é sobre Deus Pai. O que uma pessoa pode inconscientemente dizer aí no banco? Tomara que seja dia 5, tomara que seja dia 5, tomara que seja dia 5. Porque então no dia 5 Deus abençoa. Mas se for dia 27, é julgamento. Juízo. Vai sofrer amargamente. Então nós, nessa noite, construímos, por mais que você não acredite, uma base da onde nós vamos andar amanhã o dia inteiro. Construindo em cima desse alicerce, do tamanho da ferida paterna e como ela influencia inconscientemente a maneira como nós enxergamos o mundo. Agora, um alento maravilhoso que nós temos é que nós temos ao nosso lado aquele que restaura toda e qualquer situação. Aquele que faz novo de novo. Aquele que foi capaz de transformar a água em vinho. E pessoas que eram perseguidoras, malucas, como o meu amigo falou da história dele. Que história doida! E agora o cara é crente. É isso que Deus faz. Deus transforma jogadas perdidas em grandes lances. Ele é capaz, o único capaz, de mudar a nossa cosmovisão. De mudar a nossa sorte, para o valor mudar, para o comportamento mudar. E não só para que isso pare em nós, porque seria a maior expressão de egoísmo nosso. Mas para que a gente se torne uma família influenciadora. E nós reproduzimos na vida de outras pessoas, de outras famílias, tudo aquilo que Deus tem feito conosco. Às vezes nós acreditamos que são os nossos sucessos
que vão levar as outras pessoas a reconhecer a grandeza de Deus. Só que a Bíblia ela ensina que é com a consolação que a gente é consolado que a gente consola. Então, para haver uma consolação, precisa haver uma coisa que não estava muito certa. E a gente recebe a consolação. E então, quando nós somos consolados, nós falamos para o outro, sim, a minha história se parece com a sua, mas o Senhor me consolou assim. E o cara fala, então é possível. Porque uma das coisas, quando a gente olha essas estatísticas, e tem muitos detalhes mais no livro, quando a gente olha todas essas estatísticas, a primeira coisa que a gente tem uma sensação de incapacidade. Amanhã, cedinho, porque o horário nosso aqui amanhã, 7h30 é o café da manhã. Então, que horas que o pastor Ricardo pega? 8h30. 8h30 nós vamos começar com um vídeo. Um vídeo da Índia, muito legal. Que vai nos ajudar a olhar o tamanho do problema. E perceber que, de fato, Deus pode nos usar para fazer a diferença. Eu creio nisso. Está falando com você e falou com você hoje à noite um órfão. Eu fui órfão de pai e de mãe. O de pai eu já contei, ele morreu. O de mãe eu vou contar amanhã, que aí você tem que vir amanhã. Então nós fechamos agora com 7 minutos de atraso, perdão. Mas eu não vou compensar, porque é possível que eu estoure todos os outros horários. Pastor Ricardo. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Klaus. Amanhã, então, começamos 7h30, tem um cafezinho. Às 8h nós começamos, devocional até 8h30. Das 8h30 nós vamos até meio-dia, tomamos o café. Depois temos a tarde, às 18h terminamos. Mais uma vez, se você quiser adquirir os livros, principalmente esse livro, O Mundo Precisa de um Pai, tem ali alguns exemplares e tem outros livros que você pode encontrar lá também. Não é? Tem também, passa lá no bazar, no Primeira Infância, e amanhã